Vamos falar sobre a visita de um auxiliar do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Ainda na semana passada, esse auxiliar esteve nas instalações da Papuda para verificar quais são as condições do local. A Folha de São Paulo teve informações de que 3 pessoas ligadas ao sistema penitenciário de Brasília passaram que esse auxiliar do ministro visitou a Papuda e a Cristina Kuchahara fez a visita acompanhada da juíza Leila Cury, então é uma auxiliar do ministro Moraes. Ela foi acompanhada da juíza titular da Vara de Execuções Penais do DF. Segundo relatos, a auxiliar do ministro visitou 3 locais diferentes na Papuda. Procurado, o gabinete do ministro Alexandre de Moraes não se manifestou. A ida a esse presídio famoso de Brasília ocorre às vésperas de o Supremo julgar os primeiros recursos do ex-presidente e dos outros condenados pela liderança da trama golpista de 2022. A primeira turma vai analisar, a partir de sexta-feira, agora, dia 7, os primeiros embargos de declaração, que são aquele mecanismo que defesas levantam dúvidas e contradições da sentença. Dani, e essa visita, hein? Olha, não é qualquer auxiliar, tá? A doutora Cristina, ela é chefe de gabinete do ministro Alexandre de Moraes. A doutora Cristina é chefe de gabinete do ministro Alexandre de Moraes. É uma pessoa da mais alta confiança do ministro, a ponto de que, quando o ministro foi... Vocês vão lembrar dele falando o nome dela... numa audiência que o ministro presidiu, a audiência do Mauro Cid, inclusive, onde o ministro fala: ô, meu querido, é o seguinte, você disse uma coisa aqui para a Polícia Federal, na revista está saindo outra, você está falando com quem? O que você está fazendo? Essa sua delação vai parar de pé ou não? E aí o ministro, como é de padrão no judiciário, ouve as respostas do réu e, no caso, o delator e réu, né, na época, e transcreve para ser registrado em ata. E aí ele falava: então, Cristina, disse, perguntado se tal, respondeu que tal. Essa é a personagem. Então, ela é uma pessoa da mais alta confiança do ministro Alexandre de Moraes. O que é que a gente viu, né? É preciso garantir a uma pessoa com a prerrogativa de ter ocupado a presidência da República, foi assim no caso do Lula, uma cela, digamos, de Estado maior. Se você lembrar, por exemplo, o presidente Lula, quando ficou preso dentro da Polícia Federal, em Curitiba, porque havia ali o entendimento, ou construiu-se uma cela de Estado Maior para ele. Provavelmente a visita é para averiguar se a Papuda tem condições de abrigar o ex-presidente Bolsonaro, que já foi condenado na primeira turma, tem recursos pendentes, como o Diego falou, que serão avaliados a partir da semana que vem, mas esses recursos não têm o condão técnico de modificar a pena, o tamanho, inclusive, da pena que foi imposta pela maioria do Supremo Tribunal Federal ao ex-presidente por conta da trama golpista. Sarza. Isso. E você, Sakamoto, como é que vê? Será que a Papuda tem essa estrutura? Eu acho que tem, mas é que eu ainda acho que E eu acho que, claro, o Supremo Tribunal Federal tem que fazer a análise, como colocou a Dani, os representantes do Supremo Tribunal Federal têm que estar presentes para analisar todas as possibilidades, né? Agora, se eu tivesse que apostar, eu apostaria que pelo menos os primeiros dias ele passa na carceragem da Polícia Federal em Brasília, mais do que na Papuda. Eventualmente, se for na Papuda, vão ter que construir para ele uma sala de chefe, uma sala de Estado maior, assim, porque ele é ex-presidente da República, vai ter determinadas prerrogativas, não vai ficar numa cela comum, né? E já tem na Polícia Federal celas que estariam prontas e preparadas. Eu diria que nos primeiros tempos, ele passa na PF, que também, por analogia, foi onde o Lula passou, né? O Lula ficou preso inicialmente na Polícia Federal em Curitiba, na superintendência, né? Agora, ele vai cumprir toda a pena preso? Daí vai depender do Supremo Tribunal Federal avaliar que, por uma questão humanitária, o Supremo não é obrigado, nenhum juiz é obrigado a garantir isso, que ele passe a cumprir a pena em prisão domiciliar, né, por conta de questões como a saúde dele, que é mais frágil devido à facada que levou em 6 de setembro de 2018, por conta
de questões de doenças que ele tem, doenças de pele, né, refluxo, todas essas coisas, né? Só que, e aí talvez que aceite que ele passe em prisão domiciliar. Agora, se isso acontecer, e eu tenho repetido isso, eu acho que pessoas em situação de saúde precária, não estou falando que é do presidente da República, não, mas eu acho que pessoas que têm saúde precária, é claro, elas precisam ser analisadas e, eventualmente, receberem esse benefício. Mas se o presidente receber esse benefício, o ex-presidente, eu acho que ele tem que ser... A gente precisa fazer uma discussão sobre o sistema penal e isso valer para todo mundo. Para todo mundo que não foi condenado com crimes violentos, apesar de que Bolsonaro foi condenado por organização criminosa armada que prevê violência. Só que, se valer para ele, nesse sentido, prisão domiciliar, tem que valer para todo mundo. A pessoa que roubou o quilo de carne, a outra pessoa que isso, a outra pessoa que aquilo, tem que valer para todo mundo. Caso contrário, o Supremo vai estar construindo simplesmente mais um caso de privilégio de rico e poderoso. Mais do mesmo, eu diria, né? Porque não é uma novidade. O Felipe Salto já está conectado conosco. Eu só queria fazer uma rápida observação. Tem duas questões ainda, além da que o Sakamoto colocou sobre a questão da saúde do ex-presidente, é a idade. Bolsonaro tem 70 anos, né? E os precedentes, né? Então, por exemplo, o ministro Alexandre de Moraes também, é engraçado, né? O algoritmo do Supremo tem um problema ali com ele, né? Mas no caso do ex-presidente Fernando Collor, o ministro Alexandre de Moraes fez o voto médio vencedor e acabou ficando com a relatoria, né? Collor também foi preso num primeiro momento num presídio de Alagoas, houve até um questionamento, né? Escuta, você tem a residência em Brasília, a Casa da Dinda, e a residência em Alagoas. Quer ficar onde, né? Porque a lei prevê que o réu fique mais perto de sua família, o preso, né? Tem esse direito, todos. E aí escolheu Alagoas e dias depois a defesa entrou com pedido de prisão domiciliar, também alegando questões de saúde, comprovou que Collor acho até que estava num tratamento de câncer. Outro preso célebre que também teve a pena transmutada em prisão domiciliar por questões de saúde foi Paulo Maluf, né? Na época, a Mônica Bergamo fez uma longa reportagem, o Maluf estava usando fralda dentro da Papuda, ele estava lá na Papuda, com a idade avançadíssima também, em tratamento de câncer, conseguiu a prisão domiciliar. Então, assim, os registros existem e o fato é que Bolsonaro realmente, né, tem uma série de complicações, já fez, salvo engano, 6 ou 7 cirurgias, né, depois, em decorrência da facada.